Muito bem, vamos começar então com um pedido de desculpas ao nosso ouvinte, já nosso amigo, porque a impressão que eu tenho que o Fernando Martins, eu preciso começar já a anotar o nome dos ouvintes que já fizeram perguntas, para eu já saber se eu estou num diálogo com um determinado ouvinte, como me parece que já é o caso do Fernando Martins, que, se não estou equivocado, não é a primeira pergunta que ele faz. Portanto, nós já estamos aqui num diálogo. Então, o Fernando Martins fez uma pergunta que deveria ter sido respondida no programa passado, mas houve um equívoco, um lapso, e a pergunta ficou. Então, apesar de, logo em seguida, eu vou anunciar, vamos com a primeira pergunta, é a primeira pergunta do programa de hoje, porque na verdade esta primeira pergunta é ainda uma pergunta que deveria ter sido respondida no programa passado. Então respondo agora e peço mil desculpas ao Fernando por não ter respondido a pergunta que ele fez na semana passada. O Fernando pergunta o seguinte: homens podem, na realidade, ficarem grávidos? Peraí que a pergunta dele continua. Vi notícia na internet que um homem ficou grávido. Penso que é especulação, grande mentira. Como a criança vai nascer? O ânus não é a vagina. Muito bem. Vamos começar então respondendo essa pergunta. Primeiramente, na hipótese, Fernando, de um homem poder ficar grávido, eu não sei o que tem que ver aqui a relação do ânus com a vagina. Muitas mulheres ficam grávidas e a sua vagina não é própria para o parto. E é preciso fazer cesariana. Ninguém remete nessas situações em função da impossibilidade da vagina ou da ausência, hipoteticamente, de uma, que o órgão substituto seria o ânus. Porque então, se uma mulher não pudesse parir, né, pela vagina, que tem a ver o ânus com isso? Então, na hipótese de chegarmos à possibilidade de um homem ficar grávido e poder gestar uma criança, qual é o problema? Seria provavelmente o caso que nós já teríamos de cesariana, não é? Que é uma situação que muitos, inclusive, existem denominações religiosas que condenam peremptoriamente a cesariana, porque é contra a natureza, não é? É aquela coisa, não é? Aquela coisa de ser contra a natureza, não é? Então, mas eu já estou me desviando um pouquinho do assunto. A questão, né, seria se, hipoteticamente, um homem pudesse ficar grávido e gestar, não haveria a menor necessidade, como se obrigatoriamente o parto tivesse que ser natural. Nem com as mulheres é assim, porque deveria ser com um homem. Me perdoe, Francisco, a minha franqueza, mas eu senti assim uma pitadinha de preconceitozinho aí nessa tua colocação no que diz respeito como vai nascer a criança. Afinal, o ânus não é vagina, né? Pronto, mas é uma brincadeira, claro, eu sei que é uma brincadeira, mas às vezes nas brincadeiras a gente não se dá conta e põe ali uma pitadinha de preconceito. Quanto à possibilidade de um homem cis, nós temos que falar agora na nossa linguagem. Um homem cis, ou seja, um homem
fisiologicamente é um homem e cujo gênero também é masculino. Então, este homem cis, por enquanto, não há possibilidades não de ser levada a cabo uma gestação. Por incrível que pareça, são dados muito desconhecidos, né, do público em geral, porque, claro, são assuntos muito específicos de quem tem interesse no tema. Existe sim uma quantidade imensamente grande de pesquisas e experiências que são feitas para ver se a possibilidade, e que certamente não vai levar muito tempo, isso é uma questão de ainda alguns poucos anos, né? Até porque isso, na verdade, claro, não é algo tão prioritário, ainda que tenha sua prioridade. Mas a questão da possibilidade de homens gestarem. Porque, por incrível que pareça, ninguém sabe, né? Até porque isso é um grande tabu e grande parte dos homens não revelam. Mas estudos, muitos estudos eu não os tenho aqui. Às vezes é muito importante, eu detesto essa. Estudos dizem não, estudos dizem não. Que estudos são esses? Não é? Mas, como não é um assunto meu, né, de interesse, eu já li coisas, eu me interesso mais assim, me interesso perifericamente a questão das pesquisas que são feitas e que se deveu a estudos que chegaram à conclusão que a quantidade de homens, né, que sentem um desejo visceral de ter um filho biológico, não é, é enormemente alto, por incrível que pareça. Né, por incrível que pareça. E então, pronto, na verdade, se, né, os médicos, os cientistas olharem a fisiologia masculina, não é muito diferente da feminina, né? A mulher tem os órgãos, né, para a reprodução, e depois a bolsa, né, onde o feto vai se desenvolver dentro, e a elasticidade do abdômen que o homem também tem. Essa elasticidade, o problema não é a elasticidade. O problema é ter, né, no interior do ventre masculino, né, a possibilidade de alojar adequadamente e ali então fazer a gestação, não sendo necessário que o parto seja natural, como nem com as mulheres é, quando não é possível que seja natural, um parto de cesariana, que seria também a alternativa para o homem. Mas isso é um assunto que não é aqui o que tu perguntas, mas quer dizer, tu perguntas isso, mas não é esse o assunto em si dessas pesquisas a respeito da possibilidade da gestação masculina, certo? Então, homens cisgênero ainda não podem ficar grávidos, mas homens transgêneros sim. Homens transgêneros podem ficar grávidos. Por quê? Eu vou contar rapidamente o caso do primeiro homem transgênero que ficou grávido e que há 20 e tantos anos atrás isso causou, foi uma coisa. Hoje muitos homens, né, trans e tal têm filhos, podem gestar seus filhos em situações muito específicas, porque muitas vezes os homens trans eles retiram, né, na sua redesignação sexual, assim como é feita toda a adaptação hormonal, a retirada de seios, etc., também se faz a retirada dos ovários, etc., porque às vezes nessa redesignação, uma das coisas que incomoda, que causa desconforto, é justamente a presença de ovários, útero, não sei o que. Então eles são retirados para que a fisiologia seja verdadeiramente uma fisiologia hormonalmente e fisiologicamente masculina, inclusive com muitos homens trans que fazem a cirurgia de construção do pênis, que se chama faloplastia. Então, o primeiro foi um casal americano, um homem e uma mulher. A situação era extremamente dramática, até que em um determinado momento, esta mulher
esposa revela que toda a sua tragédia, né, toda a sua... porque realmente ela vivia uma situação avassaladora de condição psíquica e etc., era porque ela não suportava mais a condição de ser, né, de se fazer parecer, de ser mulher, ainda que fisiologicamente ela era, porque na verdade ela era um homem. Inicialmente foi, claro, todo aquele problema, imaginem isso há quase 20 anos atrás, mas o esposo assimilou isso muito bem e deu todo o aporte para a esposa fazer a sua transição, a sua redesignação. E começou todo o processo. A esposa, então, foi se tornando um homem, não é? Então, um chamado homem transgênero, e ela foi fazendo todo o processo, mudou o seu nome, etc. Aí vem uma outra questão interessante, que é o fato de o esposo, né, então passar a ter um esposo e continuando a ser heterossexual, não é? Ela, então, era um homem gay, né? Na verdade um homem gay, porque ela sim sentia atração por homens, não é? Então se torna um homem gay, menos mal, porque então ele pôde ficar com o seu esposo, não é? E no final do processo de transição, ela já absolutamente desaparecida, já era um homem com todas as características masculinas, já sem seios, com pelos por todo o corpo, aliás, bastante pelos, porque existem fotos dele só de bermuda, barba, uma barba, né, grande, cabelos curtos, já um homem, né, com todas as características masculinas, já tudo, né, e havia uma última coisa a ser feita, que seria justamente a adaptação dos órgãos internos, a retirada do útero, etc., para ficar com a fisiologia também, porque às vezes muitos homens trans têm uma dificuldade enorme, né, com a questão psicológica do elemento fisiológico feminino, né? Isso é aquilo que eu já falei em outras respostas, a disforia de gênero, que é essa dificuldade quando o gênero, né, não está de acordo ao sexo, né? Pronto. Só que nesse momento, uma coisa que quando mulher ela rejeitava peremptoriamente, porque aquilo era uma agressão para ela, a ideia de ter um filho, que era um dos grandes desejos dele, do esposo, né? Do esposo que é um homem cis. Então, o homem trans, que era esposa e agora era um homem, então antes de fazer a retirada, gestou o filho do casal. Então era muito interessante, porque era um casal andando pela rua, de dois homens, homens muito homens, não é? E ele, uma barriga enorme, porque estava gestando o filho. Então, estas são as situações em que homens trans podem gerar, evidentemente, porque ainda, vamos dizer, é aquilo que... nossa, essas palavras são complicadas. Aquilo que ficou, né? Naquele momento, ele permitiu que aquilo dela permanecesse, ela gerou, depois pronto, né? Então, estes são casos excepcionais, quando já um homem trans, totalmente já convertido fisiologicamente, ainda mantém o aparelho reprodutor e pode, então, claro, tem o aparelho reprodutor, pode reproduzir. Uma vez que depois retira o aparelho reprodutor, mesmo um homem trans já não pode reproduzir mais, porque ter o aparelho reprodutor ainda é um elemento fisiológico do sexo feminino. Aquele homem trans normalmente
costuma retirar. Muitos não o fazem, né? Muitos não o fazem, mas pronto, né? Alguns sim, uma boa quantidade retira. E alguns quantos, sim, ainda geram podem gerar filhos, né? E às vezes acontecem situações muito sui generis, né? Ver um casal, às vezes acontece isso, né? Uma mulher cisgênero, portanto, gênero e sexo, né? Desde nascimento, uma mulher cisgênero que teve o mesmo caso, né? Pronto, se casou com um homem trans, né? Se casou com um homem trans, já existiu casos assim. E ela não poderia conceber porque era estéril, não é? E ele, já homem, totalmente homem, não é? Mas foi um caso, e não é o único, em que ele não retirou o útero. Já tinha feito a faloplastia, mas o útero ficou, não é? E ela não podia ter filhos. O que aconteceu? Ele teve, né? O marido teve o filho deles. Então pronto, essas coisas são, claro que precisa da assistência médica, porque então já seria uma inseminação assistida, já toda essa questão, porque, né? Enfim, mas então essas são as situações em que um homem pode ficar grávido, mas então é um homem trans que, porventura, deixa o seu aparelho reprodutor da fisiologia feminina em si e, portanto, olha-se um homem, este homem está grávido. Então, resumindo, homens cisgênero ainda não podem engravidar. Homens trans podem porque tem a vantagem, vamos dizer assim, de, enquanto não retirarem o útero da sua fisiologia antiga, esse útero vai funcionar. Portanto, mesmo já sendo homem, com o útero pronto, poderá então engravidar. É nesse caso que se diz homem grávido. É só ainda, por enquanto, a possibilidade para homens trans. Homens cis ainda não tem. Mas só para saber, a demanda, né, é ainda não pública, porque isso é de um grande, imenso tabu para os próprios homens, mas os estudos mostram que é uma demanda muito maior do que se supõe, né? Homens quererem engravidar, certo? Então, Fernando, espero que tenha respondido essa pergunta. É uma pergunta que envolve muita polêmica, não é? Sobretudo no que diz respeito a estes conceitos do que é um homem, do que é uma mulher, sobretudo se há ainda um apego muito grande à concepção vaginopenista, né? Ou à concepção genital de definição do ser e da identidade do ser, né? Se ainda estamos na concepção de que o que define a psique e o que define a essência do ser é o pênis e a vagina e não o cérebro, então realmente fica difícil compreender isso. Quando nós conseguimos sair, né, dessa perspectiva e o que define o que o ser é na sua essência mais intrínseca é o seu cérebro, é a sua mente, então claro que, né, a vagina e o pênis, ou seja, a fisiologia, se torna a consequência, o complemento e não a causa, não é? Então não é um pênis que faz uma pessoa ser um homem. O que faz uma pessoa ser um homem é a sua configuração mental e cerebral, certo? Então este é o centro. É a mesma coisa que eu faço a comparação com o geocentrismo e o heliocentrismo, que era a ideia de que a Terra era o centro
da criação, o centro do sistema solar, o centro do universo conhecido, e tudo girava em torno da Terra, e então vieram aqueles homens a dizer que não era assim, aquilo provocou o que todos nós sabemos, né? O horror que aquilo provocou, religiosamente falando, porque aquilo contrariava frontalmente as questões religiosas, né? A ideia de que não, o Sol está no centro e tudo, os astros todos do sistema giram em torno do Sol, né? Então é mais ou menos o que está acontecendo nos últimos 30 anos no que diz respeito à essência do ser, à identidade do ser. Por isso vem aí essa definição. Identidade de gênero é o que verdadeiramente identifica o ser, e essa identificação advém da mente e não da sua fisiologia, pênis ou vagina, né? Pronto, está bem? Então, Fernando, aí está a resposta atrasada, mil desculpas, não é? Eu vou dizer que estou de joelhos aqui, mas é mentira, não estou de joelhos não. Mas te pedindo desculpas por ter esquecido a tua pergunta na semana passada. Pronto, aí está. E agora, logo em seguida, virá sim a primeira pergunta do programa, então, de fato, de hoje, que são as perguntas novas. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço, um grande beijo e espero que continuemos neste diálogo, se é que tu és o Fernando que eu estou pensando e que já é a segunda, talvez terceira até, pergunta que eu recebo de ti. Espero que esteja certo e que assim é, né? Que és tu mesmo, tá bem? Um grande abraço, Fernando. Tudo de bom, muito obrigado e até o próximo programa.